Embora esse vídeo e até o nosso canal inteiro não tenha nada a ver com futebol, nós sabemos que, embora seja um grande esporte, admirado por muitos, inclusive por mim, embora eu não pratique, infelizmente ele é usado como uma ferramenta de alienação. As pessoas passam a se preocupar por aquilo e esquecem o que realmente as torna pobres. Mas é fato que quando a gente vê a seleção brasileira tão ruim como ela está hoje, transformaram um orgulho nacional em um negócio. Ninguém joga mais por amor, apenas por dinheiro, dinheiro e dinheiro. E principalmente esses rapazes jovens, né, não pega nem amor pelo esporte. Jovens mesmo já são contratados por grandes times que percebem o seu talento e já vão lá para fora. Muitos deles nem brasileiros são mais, pelo menos não de alma, não de espírito. E aí quando a gente vê, né, derrotas humilhantes aqui dentro, empatando com Venezuela e etc., a gente fica lembrando do passado, né, dos tempos de glória da seleção brasileira. Ronaldinho, Romário. Ontem mesmo eu estava dando uma olhada nos gols do Baixinho, né? Grande jogador. E também as atitudes dele dentro e fora do campo. Sempre um cara destemido, polêmico. Um cara que falava o que pensava, por mais merda que fosse, com perdão da palavra, ele falava. E a gente sente saudades, porque chegava na hora do vamos ver, né? Embora ele tivesse feito aquilo, saído pra balada, etc., ele chegava lá e fazia. Então, eu particularmente, família, sempre tive como os dois maiores jogadores do Brasil, né, que eu vi jogar, Romário e Ronaldinho, né? O Ronaldo Gorducho. E aí, meus irmãos, eu fiquei muito decepcionado sabendo que ele votou contra o seu próprio país. País esse que ele deu tanto orgulho na época de glória. Foi eleito, inclusive, graças a esse amor que as pessoas criaram com a sua pessoa, pelo grande futebol que sempre jogou, por ter uma personalidade forte, e o cara joga tudo isso no lixo. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou mostrar pra vocês um pequeno clipe que eu peguei aqui no TikTok. Aliás, foi me enviado pelo nosso querido irmão Gledson999. Um abraço pra esse nosso amigo querido. E veja comigo e grave a imagem desse pessoal que traiu não só você, não só eu, não só seus eleitores, mas apunhalaram o Brasil pelas costas. Literalmente. A primeira tentativa entre décadas de frear um pouco o poder desses Supremos, que está um poder incontrolável, imparável, e agora, né, começa-se a tentar colocar algum freio para que o país não quebre de vez, para que as empresas não fujam daqui, porque sem segurança jurídica como está o país hoje, não há quem queira vir para cá. E nós dependemos disso, já que todos os serviços essenciais, praticamente, boa parte deles, está na mão justamente de estrangeiros. Então a gente precisa que esse dinheiro entre. E se os caras não têm nenhuma segurança jurídica, que o Brasil tá essa bagunça, como é que esse dinheiro vai vir? Então não é só uma questão de ideologia política, é uma questão de sobrevivência da nação. É preciso colocar algum freio. E a PEC que a gente falou ontem, ela não é nada demais, ela simplesmente acaba com as decisões monocráticas. Um juiz só, né, acabar ali com uma lei que foi votada, foi discutida, e um cara sozinho vir e não vale. Ele não poderia mais fazer isso, ele precisaria de pelo menos 6, concordando com ele, já que são 11. Para mim tinha que ser unanimidade, tinha que ser os 11. Já que, veja quantas pessoas são para aprovar uma PEC. E pessoas essas eleitas, né? Então para mim, para eles poderem mudar alguma coisa ali que foi votada e aprovada, tinha que ser pelo menos os 11. Os 11 ministros. Mas vamos ver essa imagem, né? Esse videoclipezinho, e grave a cara desses homens. Olha traíra, traíra, você tá na... Olha traíra, olha traíra, Bruninho. Alô, Bruno!
família, falando de Romário, especialmente pra mim, foi uma decepção muito grande mesmo, porque eu sempre admirei o baixinho. De vez em quando eu gosto de ver aquelas entrevistas polêmicas, e essa semana eu tirei justamente porque a seleção brasileira tá muito ruim e eu com saudade, né, dos antigos jogadores. E aí me vem Romário e faz uma coisa dessa. O Jorge Cajuru também foi outro, né, eu não posso deixar de comentar, porque o Jorge Cajuru, vira e mexe, eu falo dele aqui nos vídeos, porque ele teve peito pra falar, né, sobre a questão das sentenças. Lembra que ele falou, olha, estão vendendo sentença a rodo, né? Fez acusações graves, inclusive. Teve coragem para fazer isso. Colocou a cabeça dele, o pescoço dele em risco. Aí tomou um processo, né? E aí afrouxou. Vem agora com o rabo entre as pernas e vota contra o Brasil, apunhala o Brasil. Eu faço questão de expor aqui, meus irmãos. E você tá vendo a lista aí de todos como votaram. Também foi me enviado pelo querido irmão Gledson. Eu quero que você preste muita atenção nessas pessoas. Procure aí o seu parlamentar, porque essa é a forma que a gente pode fazer para o Brasil mudar. Romário pode ter sido um grande jogador, e foi de fato. Os feitos dele na seleção, nos times brasileiros como o Flamengo, jamais serão esquecidos, ficarão na história. Ainda quando ele se for dessa para uma melhor, quando nós nos formos dessa para uma melhor também, ninguém vai ficar para semente, as pessoas vão falar do futebol desse cara. E também vão lembrar o quanto canalha ele foi, o quanto ele apunhalou ele próprio, a própria história dele, dessa maneira. Patético o que foi feito, ridículo o que foi feito. O Jorge Cajuru, sinceramente, família, embora eu fique chocado também, mas eu esperava mais dele do que de Romário, sinceramente. Porque, querendo ou não, é um cara que sempre viveu ali no meio da mídia, né? Era mídia o cara. E de vez em quando ele falava de um, falava de outro, mas nunca deixou de ser mídia. Então eu até entendo esse ponto, né? Que não deixa também de ser lembrado agora, pelo resto da vida, por essa alta traição ao povo brasileiro. Porque, meus irmãos, não é brincadeira o que tem de gente presa. Esse falecimento que houve de um cidadão, de um homem de bem, que faleceu ali, precisando de medicação, um estado de saúde grave, e feito ele tem outros ainda, agora que estão soltando, né? O Alexandre resolveu soltar agora porque viu que a coisa pode ficar ruim. Mas aí você vê, né, a arbitrariedade que foi feita, como foi feita, e eu vejo aí um monte de parlamentar falando sobre o assunto. E a grande verdade é que aquilo ali foi feito propositalmente mesmo. Eles queriam que isso acontecesse para quê? Para que as pessoas tivessem medo e dissessem, olha, realmente não vale a pena. O próprio Bolsonaro, ele se viu para isso também. Fez um fogo de palha para inflamar as pessoas e as abandonou. Deixou todos à mercê da própria sorte. Quando o bicho pegou, cadê o capitão? O capitão estava fora do país. E as pessoas ali, pagando o pato, acreditaram em um santo de barro. E até hoje tem gente pagando as consequências. E o pior de tudo, meus irmãos, e eu já falei isso desde aquela manifestação do 7 de setembro, eu digo, olha, se isso aí, tudo que está sendo feito, o discurso dele dizendo, esse presidente não mais vai seguir, né, as ordens de Alexandre de Moraes, e aí de repente dá pra trás, aparece com o cara dando sorrisinho, tapinha nas costas, e eu disse, olha, isso aí vai deixar uma sequela muito grande, ainda maior do que aquela primeira greve na época do Michel Temer, né, a greve dos caminhoneiros deixou, que ali também, e graças ao bom Deus, tudo que a gente faz de bom e de ruim na internet fica, e os nossos vídeos acabam sendo verdadeiras testemunhas disso. Esses vídeos ainda, por um milagre de Deus, estão no ar. E eu falava ali, eu digo, olha família, se essa greve der errado, vocês podem esquecer qualquer movimento vindo dos caminhoneiros, porque eles vão pagar o pato, vão ser multados, é eles que estão passando fome e frio nas estradas, né, bloqueando a estrada, levando cacetete nas costas, spray de pimenta no rosto. E se isso não der em nada, os caras não vão mais fazer nada. Hoje, quando eu falo com os caminhoneiros, que inclusive participaram da primeira greve, o sentimento deles é de indignação. Olha, eu vou rodar o quanto eu der. É exatamente isso que os meninos falam. Ó, Davi, eu vou rodar o quanto der. No dia que ficar caro demais, que eu fizer o meu frete e não conseguir consertar o caminhão, eu paro e pronto. Eu vendo isso e vou comprar galinha, compro um pedacinho de chão, vou fazer alguma coisa. Para, eu não vou. Eu preciso alimentar a minha família. E eu botei isso na cabeça e não luto mais por ninguém. É isso que o cara fala. E os patriotas fizeram a mesma coisa. Muitos ali nem queriam saber de Bolsonaro, só estavam indignados com a situação que eles tinham plena consciência que viria para o Brasil. E de fato veio, todos nós estamos sofrendo.
A mídia que jogou isso, bolsonaristas, 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 mas não tem nada a ver. Muita gente ali não era bolsonarista. E essas pessoas tiveram também o espírito patriota destruído. Eu fiz esse vídeo para que você entenda isso. Era exatamente isso que os caras queriam. Ver o povo brasileiro com a alma patriota destruída. E os caras conseguiram. Foi uma flechada mesmo no peito. Todos os que participaram ou que estavam apoiando de alguma forma, hoje dizem: tô fora, não adianta, sempre será feito, sempre foi feito do jeito que eles querem. As pessoas perderam a esperança. É claro que uma vitória agora do Javier lá na Argentina, falando o que ele falava, discursando o que ele discursou, acende de novo um pouquinho essa chama, né? Pelo menos fica dando faísca para acender essa chama de novo. Mas a gente sabe, meus irmãos, que o sistema aqui está muito mais aparelhado e organizado do que lá na Argentina. Porque o Brasil, pelo seu tamanho continental, ele é um ponto estratégico para muitas coisas que vêm por aí. Para muitas agendas serem implementadas. E para piorar, o nosso povo está completamente dormente. É como se as pessoas estivessem dopadas e não sentem nada. Acham até que não podem fazer nada. Acho que o primeiro remédio, meus irmãos, é a gente orar, né? Pedir forças a Deus e fazer a nossa parte. Cada deputado desse, cada parlamentar desse que votou contra a PEC, uma PEC que visa apenas mais igualdade e justiça, e o cara foi contra, risque ele da sua lista, meu irmão. Um cara desse não merece ser votado nem para síndico de prédio. Imagine se é alguma coisa na política. Nós vamos entender que de fato nós amadurecemos politicamente quando a gente vê uma celebridade como o Romário, com a história que teve, nunca mais ser eleito por essa traição, que literalmente custa vidas. Quando a gente vê um Jorge Cajuru se candidatar e não ganhar mais para nada, nem para vereador, aí sim a gente vai entender, olha, de fato as pessoas estão amadurecendo politicamente. É isso que a gente precisa, meus irmãos. Então eu faço minha parte, fiz minha parte, mostrando aqui a cara desse povo, para que fique gravado na sua mente. E a sua obrigação também agora é de cobrar outros influencers que você segue. Ora, mostra a cara dos caras também, fulano. Cicraninho, você também. E você, celebridade, você também, mostra o cara. Faça a sua parte. Não adianta ficar só reclamando. Eu fiz a minha. Como venho fazendo, dou a quem doer. Vou ficando por aqui, meus irmãos. Participe da nossa ação que tá rolando lá no Instagram, tá certo? Você pode participar. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Conto com você. Imagina aí você ter um Natalzinho mais gordo, família. Uma ceia de Natal mais gorda com o Davi. Participe lá, é baratinho, 5 contos de reais. Você vai pagar um pastel e vai participar. Tá certo, família? Lá tem os detalhes, lá no Instagram. Então participe, como eu disse pra vocês. As promoções vão sair tudo lá. E segue lá, família. A gente tá já chegando aos 10 mil. Preciso muito chegar aos 10 mil. E conto com a tua ajuda. O que é que você tá fazendo que não foi me ajudar lá ainda, mano? Vamos lá. É isso, meus irmãos. Fique com Deus, um abraço. E a gente segue juntos. Fui!